Era madrugada na praia do Ermitão, em Guarapari, Espírito Santo. O céu ainda estava escuro, o mar batia preguiçoso nas pedras e a areia guardava marcas de uma noite que era para ser especial. Uma canga estendida na areia, uma garrafa de vinho dividida sob o céu aberto. Lívia acordou desorientada com o toque de seu celular. A brisa salgada não foi capaz de aliviar sua dor de cabeça ou ajudá-la a lembrar onde estava. Procurando o celular na areia, ela se vira e se depara com uma cena aterradora. Gabriel, seu namorado, estava caído na areia com um corte profundo no abdômen e parte do intestino exposto. O desespero tomou conta. Só então ela percebeu que não apenas sua cabeça doía, mas também suas mãos e pernas. Ao olhar sua pele mais de perto, viu sangue, cortes nas mãos, hematomas pelo corpo. Sedenta por ajuda, ela conseguiu atender o celular que tocava sem parar. Do outro lado da linha, uma voz que era seu porto seguro, sua mãe. A ajuda estava ali, do outro lado da linha. Lívia só precisava falar, mas não conseguia. O choque foi tão brutal que Lívia apenas conseguiu gritar. Eram berros desesperados, sem nenhuma explicação ou sentido. Um crime havia acontecido ali. Mas quem fez isso? E por quê? Esse é o caso da barriga aberta em Guarapari. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso bastante recente, aconteceu em 2022. E eu tenho certeza que se você tem internet e é crimiseiro, você ouviu falar dele. É o caso ocorrido na praia do Ermitão, em Guarapari, Espírito Santo, onde o estudante Gabriel Muniz Pickensgill sofreu um ataque e ficou gravemente ferido, tendo a barriga aberta na praia, ficando com o intestino exposto. Ele estava acompanhado da namorada Lívia Lima Simões Paiva Pereira, que também apresentou ferimentos. Na época do crime, em janeiro de 2022, a história ganhou as redes sociais e repercutiu pelo país inteiro. Claro, um caso chocante, uma história surreal. E com isso surgiram muitos boatos, informações não confirmadas que eram tidas como verdadeiras. E aí, já sabem, né? O Tribunal da Internet condenou Lívia muito antes do caso chegar à frente de um juiz. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? O que é fato e o que é boato? É isso que eu vou contar para vocês no episódio de hoje. Esse caso aqui foi bastante pedido por vocês, me mandaram na época muitos links do que estava acontecendo para eu acompanhar e tudo mais, mas tiveram algumas pessoas que me mandaram e-mail também, né, e aí eu tenho mais facilidade de anotar a sugestão de vocês quando é por e-mail, tá? Mas vamos lá, eu anotei aqui que essa sugestão foi dos seguintes ouvintes: @Yanidel, Ana Maria, Agatha Dutra, Ana e Luiz Felipe. Muito obrigada pela indicação. Espero trazer esclarecimentos e informações novas que às vezes ficam perdidas aí quando tem muita coisa na internet de um caso de grande repercussão, né? Mas, antes de começar do começo, se você gosta do trabalho desenvolvido pelo Café com Crime, saiba que ao seguir e ativar as notificações do podcast aí na plataforma de áudio onde você está escutando, você ajuda a gente a continuar esse trabalho. Deixar a sua avaliação também ajuda muito a Dona Café aqui e a equipe a continuar crescendo e trazendo cada vez mais histórias nacionais aqui para vocês. E para quem sempre quer um pouco mais de café, que tal apoiar a gente na Orelo ou no Apoia-se e ganhar acesso a um episódio extra por mês? Para apoiar é super fácil, basta clicar no link que está na descrição desse episódio. Você pode escolher se quer apoiar no Apoia-se ou na Orelo. Super obrigada a todos que apoiam, saibam que vocês fazem esse podcast ser possível, de verdade. E ok, último aviso para entrar na história, saiba que esse podcast possui efeitos sonoros e a melhor forma de ouvi-lo é com fones de ouvido. E com isso, bora começar do começo?
Depois de 2 anos intensos de pandemia, com perdas, medos e isolamento, em janeiro de 2022, as pessoas começaram a retomar a vida, do jeitinho que dava. As praias voltaram a encher, as rodoviárias e os aeroportos ganharam movimento e as viagens voltaram a fazer parte dos planos e da rotina das famílias. É fato que ainda víamos muita máscara por aí e que o álcool em gel estava sempre ao alcance das mãos, mas os reencontros estavam de volta, com abraços ainda um pouco contidos, mas cheios de vontade. Com a vacinação chegando a grande parte da população e com muita gente acreditando que o pior havia passado, o desejo de retomar a rotina era um sentimento latente. Era como se as pessoas estivessem reaprendendo a viver, ainda com cuidado, mas com consciência. Era aquela pontinha de otimismo que achávamos que estava perdida em meio a tanta dor e tantas mortes. Quem também estava vivendo essa vibe de esperança e fazendo planos para um futuro próximo era o jovem casal de namorados Gabriel Muniz Pickersgill e Lívia Lima Simões Paiva Pereira, de 20 anos. Eles viviam na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Juntos há 1 ano, completamente apaixonados e com o apoio incondicional das famílias ao relacionamento, os dois enfrentaram parte crítica da pandemia na companhia um do outro. Com a flexibilização das medidas de segurança e a liberação das viagens internacionais, uma nova porta se abriu para Gabriel, uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada, mas que infelizmente separaria o casal temporariamente. É que o jovem da classe média passaria um período nos Estados Unidos para aprimorar o inglês e, ao mesmo tempo, fazer ali um intercâmbio cultural, né? Jovem que tem juízo não desperdiça esse tipo de oportunidade. Mas esse não pareceu um ponto de conflito para os pombinhos. Enquanto Gabriel estava com viagem marcada para a terra do tio Sam para o dia 18 de janeiro, Lívia permaneceria no Brasil, estudando para o vestibular. O relacionamento, decidiram, seria mantido à distância e retomado de onde parou no dia em que Gabriel retornasse para o Brasil. À medida que a viagem de Gabriel se aproximava, o casal decidiu que era preciso organizar uma despedida, digamos mais íntima, e para isso combinaram de fazer um programa fora do comum e a sós. Assim teriam do que se lembrar, para manter a chama da saudade acesa, né? Ficou combinado então que no dia 15 de janeiro eles passariam parte da noite na Praia do Ermitão, um lugar paradisíaco dentro do Parque Morro da Pescaria. Ali eles fariam um piquenique, um luau a 2, namorariam um pouquinho, tomariam um banho de mar e dormiriam agarradinhos por algumas horas sob a luz do luar. O que é importante destacar aqui é que o parque tem horário de funcionamento, tá? O acesso dos banhistas, turistas e visitantes é liberado apenas entre 7 da manhã e 4 da tarde e para entrar você precisa pagar ali um valor simbólico de R$4. Nossa, né? Mas por que cobrar o acesso? É uma praia particular? Não, não é particular. Mas o local conta com 73 hectares de mata atlântica e todo o valor arrecadado é convertido para a preservação daquela área, assim como da biodiversidade que vive ali. Tendo isso posto, o acesso à Praia do Ermitão, quando o parque está aberto, se dá por uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro. E antes desse destino final, os visitantes passam também pelas praias Areia Vermelha e Ponta do Sul. Ok, tudo lindo, né? Tudo certo. A questão é que, como eu já falei para vocês, o Gabriel e a Lívia queriam desfrutar do lugar sem a presença de mais ninguém. Queriam estar isolados, queriam estar a sós. E para isso eles acharam que seria uma ótima ideia invadir o parque fora do seu horário de funcionamento para ter a privacidade que tanto queriam, não encontrando, na real, nenhuma dificuldade para isso. Muito pelo contrário. Por volta das 9 horas da noite, o casal chegou à portaria do parque, que fica localizada na Praia do Morro. E eles deram de cara, obviamente, com os portões fechados, mas eles já estavam esperando por isso, estava tudo dentro do previsto. Então, o que eles fizeram? Como que eles entrariam no parque se ele estava fechado? Eles deixaram a rua principal que dá acesso ao parque e foram em direção à faixa de areia da praia. Dali, eles seguiram para as pedras. Tinha algumas pedras ali em volta que, em teoria, deveriam bloquear o acesso, né? Mas é pedra de praia, tá ali no mar. Se você quer subir, você sobe. E foi o que eles fizeram. Eles subiram ali naquelas pedras até alcançar uma trilha paralela por onde caminharam até chegar à praia do Ermitão, que era o seu destino final. E ali, como planejado, eles queriam desfrutar de agradáveis momentos de intimidade entre o casal
e estava para se despedir. Assim que chegaram ali ao destino, o Gabriel e a Lívia estenderam uma canga nas areias, abriram uma garrafa de vinho e juntos tomaram cerca de 2 taças, que é menos da metade do recipiente. Eles bateram papo, aproveitaram a companhia um do outro, tomaram um banho de mar, mantiveram relações sexuais e antes de pegarem ali no sono, usaram LSD. Essa é uma droga sintética muito potente e que é capaz de causar alucinações, distorções sensoriais e alterações na percepção da realidade. Eles chamam essa droga de quadradinho, né? Porque é um pedacinho de papel quadradinho que você bota na língua e sofre esses efeitos. Aí você já fica pensando, né? Ai, meu Deus, estão ali na praia com alucinações, claro que vai dar ruim. Vamos lá, como que foram essas alucinações? A gente tem depoimentos sobre isso. Os dois explicaram que a Lívia entrou na onda primeiro que Gabriel. Ela começou a ver algumas coisas no céu, como se o céu estivesse se mexendo. Depois foi a vez do Gabriel sentir os mesmos efeitos. E a dupla ficou ali deitada na areia por cerca de 20 minutos com essa sensação causada pelo quadradinho. E então as informações começaram a se perder na memória do casal, mas Gabriel disse se lembrar de sentir medo. A sensação que ele teve, segundo seu relato, foi: estava correndo muito, apavorado e correndo de alguma coisa. Depois dessa viagem, dessa alucinação, eles simplesmente apagaram. O que aconteceu a partir deste momento até as 2 da manhã do dia 16 de janeiro é um mistério. Fato é que um crime ocorreu. Como, por quem e por quê são perguntas difíceis de responder, já que apenas suposições puderam ser levantadas. O que se sabe é que já na madrugada de 16 de janeiro, lá pelas 2 horas da manhã, o telefone de Lívia passou a tocar insistentemente. É que passar a noite toda na praia não estava nos planos. A menina chegou a combinar um horário para retornar para casa, mas como ela não chegou, a mãe obviamente ficou preocupada e passou a ligar em uma tentativa de localizar o paradeiro do casal. E deu certo, porque foi o som do telefone tocando que despertou o casal daquela transe, daquele sono, daquele apagão que eles tiveram. Mas antes mesmo que Lívia pudesse atender a ligação, veio o choque. Ela estava ferida, com as mãos cortadas e hematomas por todo o corpo, incluindo a cabeça. Só que o pior ainda estava por vir. Quando a visão da jovem alcançou Gabriel, o cenário era aterrorizante. Ele estava deitado e com a cabeça e o rosto muito feridos, além de um corte extenso no abdômen que expunha parte do seu intestino delgado. Havia sangue por todo o lado. Ainda sem saber como reagir e a quem recorrer, a Lívia atendeu o telefone e do outro lado da linha ouviu a voz de sua mãe. E o que a mãe dela ouviu foi o desespero da filha. Em um primeiro momento, só o que se ouvia eram os gritos de socorro e berros, muitos berros. Lívia era incapaz de formular uma frase ou explicar para a mãe onde estava. Estava completamente desesperada. Imagina essa mãe também, né? Incapaz de acolher a filha em um momento como esse. É impossível se colocar no lugar dela. Mesmo gravemente ferido, quem conseguiu contar a localização do casal foi o próprio Gabriel. Enquanto tentava lidar com a crise de Lívia e acalmá-la, a sogra escutou ao fundo a voz do rapaz dizendo onde estavam. A gente está no Parque Morro da Pescaria. Foi preciso repetir 3 vezes, mas a mulher conseguiu entender o que Gabriel dizia. E sem desligar o telefone, ainda com a filha na linha, ela foi imediatamente para o local para socorrer o casal. De dentro do parque, Lívia conseguiu se acalmar na medida do possível e decidiu procurar ajuda, deixando Gabriel nas areias da Praia do Ermitão. Pouco tempo depois, ela encontrou com alguns vigilantes que estavam de plantão naquele dia e explicou o que estava acontecendo, implorou por ajuda. A polícia militar foi acionada através de uma denúncia anônima, e as primeiras informações davam conta de que um casal havia brigado na Praia do Ermitão e chegou ali às vias de fato. Ou em bom português, que os dois saíram no braço e se machucaram. Foi o que disse o tenente-coronel Caos. Aliás, vale pontuar que ele apenas expressou o que foi dito através da denúncia anônima para ele, né? Porque, na verdade, quando a polícia militar chegou lá, eles encontraram mochila,
alguns pertences ali do casal, mas não havia mais ninguém no local, porque eles chegaram depois do SAMU, tá? Então, o Gabriel já tinha sido socorrido quando a PM chegou. Eles não conseguiram constatar o que ocorreu e não viram a cena de fato. Então, para dizer que foi uma briga de casal e aí aconteceu aquilo, ele estava dizendo o que a denúncia anônima disse. E como é anônima, a gente não sabe quem que fez essa denúncia e como é que chegou essa informação. Mas enfim, tô dizendo tudo isso porque são pequenas peças que estão sendo jogadas, pequenas informações que são jogadas nessa narrativa que depois não se encaixam muito bem, tá? Então, fiquem com isso em mente. Mas vamos lá. De acordo com o Tenente Caos, como eu mencionei, a polícia chegou a deslocar uma viatura para atender essa ocorrência lá de madrugada ainda, mas eles não encontraram nada, além de uma mochila que foi recolhida e apresentada na delegacia. Enquanto isso estava acontecendo, do lado de fora do parque, a mãe de Lívia já havia chegado e também deu de cara com a porta do parque fechada, né? Mas ela não ia escalar pedra e entrar por trilhas por nada, assim, né? Que ela nem sabia que era possível isso. Então, o que ela fez? Não havia nenhuma movimentação ali na porta do parque, tá? Mesmo com os vigilantes já estando cientes do ocorrido, porque a Lívia já tinha chegado até eles, não tinha nenhuma movimentação ali. O curioso é que, mesmo de madrugada, a mãe da Lívia ficou andando ali na região, entrou ali nas imediações do parque, digamos assim, e ela encontrou alguns jovens que estavam por ali. Tá? Então, mesmo de madrugada, tinha algum tipo de movimento. Os jovens, por mais que sentiram empatia daquela mulher desesperada procurando pela filha, eles tentaram olhar por ali, por aqui, mas não conseguiram muito ajudar ela a chegar até a praia do Ermitão, que era onde eles estavam. E aí, sem saber o caminho que Lívia e Gabriel haviam feito para entrar naquele parque fechado, a mãe não conseguiu localizar a Lívia e nem o futuro genrinho. A essa altura, a ligação com a filha, que durou pouco mais de 50 minutos, já havia sido perdida e, sem alternativas, a mulher voltou para casa para abrir o jogo com o marido e retornar para o parque para continuar procurando por Lívia e por Gabriel na companhia dele. Eram 4h20 da manhã quando os pais da jovem retornaram para o parque. Dessa vez, eles também estavam acompanhados de um tio de Lívia que passava férias em Guarapari. O portão estava fechado ainda, mas não demorou muito até que a própria Lívia, surgisse na guarita da entrada, acompanhada de um vigia do parque. Lívia chorava muito, mas conseguiu passar a localização de Gabriel para o pai e para o tio, que foram imediatamente até a praia para ajudar o rapaz ferido. A jovem foi deixada em companhia da mãe, que a acolheu e a levou até o batalhão da Polícia Militar para poder fazer aquele BO, né? Reforçar a ocorrência que já havia sido recebida naquela madrugada. De lá, as duas foram até a casa de Gabriel para avisar a sua família sobre o que havia acontecido na praia. A ocorrência bateu na central do Corpo de Bombeiros por volta das 4h40 da manhã e a equipe foi prontamente destacada para atendimento, tendo que percorrer cerca de 1 quilômetro de trilha até chegar no ponto em que Gabriel estava. E detalhe, tudo isso com maca e equipamentos de primeiros socorros. Foi um trabalhão. Quando os bombeiros finalmente chegaram na praia, o Gabriel já estava sendo atendido pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. E além dos ferimentos que eu já mencionei, ele também apresentava um grave quadro hemorrágico. Também pudera, barriga aberta e o intestino exposto, eu posso imaginar o tamanho da incisão. E agora vocês imaginem a dificuldade para tirá-lo de lá, já que os socorristas precisaram apelar para um quadriciclo para conseguir transportar a vítima em uma prancha de imobilização até um local onde ele pudesse ser transferido e acomodado realmente em uma ambulância. As câmeras de segurança do parque registravam 6 horas da manhã quando o resgate de Gabriel foi gravado na saída da reserva. Ao menos 6 homens também aparecem nas imagens entre o condutor do quadriciclo, bombeiros, socorristas e vigilantes. O jovem deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória por volta das 7h30 da manhã.
Lá ele recebeu os primeiros socorros e foi estabilizado, e depois transferido para o Vitória à Parte Hospital, que é uma instituição particular na capital capixaba. E vocês percebem que eu fiz questão de especificar todos os horários, desde que o casal acordou na beira da praia até o socorro da vítima? Eu quero que vocês tentem por um instante imaginar a dor que esse rapaz sentiu por aproximadamente 5 horas. Eles acordaram e se deram conta do que havia acontecido às 2 da manhã, mas o Gabriel só chegou ao hospital depois das 7. Gente, ele esperou todo esse tempo, jogado na praia, com o ferimento exposto, as bactérias ali, correndo solto, um risco enorme também de ser atacado por, algum animal, mesmo que seja inseto que vem pelo cheiro do sangue, a gente não sabe. Assim, definitivamente uma situação desesperadora e eu não consigo mensurar o sofrimento de estar ali sozinho naquela areia na praia passando por tudo isso. Quando o sol nasceu, no dia 16 de janeiro de 2022, a perícia foi para o local e encontrou uma bolsa, cacos de vidro e sangue espalhados pela areia, e até um pedaço do intestino do Gabriel que foi arrancado da cavidade abdominal devido ali à violência daquele ataque. E com isso, se inicia a investigação. A família conseguiu manter o caso em sigilo por aproximadamente 15 dias, mas vocês sabem a força que os boatos têm. Muitas pessoas estavam envolvidas no resgate e cuidados com a vítima, isso sem contar na quantidade de policiais que estavam trabalhando nas investigações. Uma pessoa comenta daqui, outra de lá, e quando menos se espera, bum! O caso estava sendo exaustivamente comentado nas redes sociais e nas rodinhas de Guarapari, apesar do esforço real e gigantesco daquelas famílias de manter tudo em sigilo. Antes mesmo que a polícia apontasse algum suspeito pelo crime de lesão corporal grave contra o Gabriel, os internautas já haviam apontado uma culpada, e ela era a Lívia. Alguns meios de comunicação chegaram a divulgar que a jovem era estudante de medicina e que tinha o sonho de realizar uma cirurgia, motivo pelo qual ela teria usado o namorado como cobaia de um experimento. Assim, você já vê que as teorias foram completamente malucas, assim, né? Essa informação jamais foi confirmada, tá? Principalmente porque o próprio advogado da Lívia alegou que ela nem era estudante de medicina, ela, na verdade, estava ali focada em estudar para o vestibular na época desse crime. Se em algum momento as famílias dos jovens cogitaram não se manifestar sobre o ocorrido, porque, de novo, eles estavam tentando fazer de tudo para blindar os jovens, tanto o Gabriel, que foi o vítima de um crime horrível, quanto a Lívia, que também estava machucada, e eles não queriam que ela fosse culpada por aquilo. Então, eles estavam tentando fazer o máximo para não ter que aparecer e dizer nada. Mas eles precisaram mudar essa estratégia. No dia 31 de janeiro, foi divulgada uma nota para a imprensa em uma clara tentativa de acalmar os ânimos e tirar aquela pressão de cima de Lívia e de Gabriel. Principalmente porque o Gabriel ainda estava internado na UTI, necessitando de cuidados intensivos e, principalmente, de paz, coisa que ele não estava tendo. Então, a família mandou essa nota aqui para a imprensa. Abre aspas. As famílias envolvidas no caso resolveram em conjunto vir a público para esclarecer que os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos durante um luau que realizavam a dois naquela data e localidade. As famílias dos jovens, em comum acordo, preferiram manter os fatos sob sigilo, com o único objetivo de preservar a identidade das vítimas e garantir a elas um ambiente adequado para a recomposição emocional e física, dado que, inegavelmente, sofreram demasiada violência física e psicológica ao serem vítimas de um crime. O casal tem recebido todo o atendimento médico-hospitalar necessário e encontra-se em processo de recuperação. Confiamos nas investigações promovidas pela 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari e esperamos que os responsáveis pelo crime sejam encontrados e punidos. Fecha aspas. Enquanto os pais pediam paz para o casal, a imprensa seguia conseguindo detalhes do caso com a polícia. Uma fonte ligada à investigação concedeu entrevista dando detalhes do depoimento de Lívia à Polícia Civil. Nele, a jovem admitiu o uso de drogas e contou que os dois foram até a Praia do Ermitão para que pudessem se despedir antes da viagem de Gabriel ao exterior.
Ela reforçou a versão de que, após o uso do LSD associado ao vinho, sofreu um apagão e acordou algumas horas depois com ferimentos em várias partes do corpo, e que Gabriel teria sido alvo de um ataque de fúria ainda maior, que o deixou de barriga aberta e intestino à mostra. Lívia também foi tratada. Ela foi levada para o Hospital Maternidade Anchieta, que fica a cerca de 30 quilômetros da praia, e lá foram constatados cortes nas mãos, pernas e hematomas na cabeça. Em uma das imagens divulgadas pela imprensa, é possível ver um inchaço considerável e uma mancha vermelha na testa da jovem no momento de seu resgate. Em outro registro, nota-se a mão direita inchada, bem vermelha e com cortes no dedo mindinho, além de hematomas nos braços e pernas. Enquanto a Lívia esteve internada, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social foi acionado e registrou em seu boletim de ocorrência que o motivo dos ferimentos da jovem eram devidos a uma briga com seu namorado, mesmo que a própria Lívia não tenha afirmado isso em nenhum momento, nem mesmo o Gabriel. Essa questão da briga do casal, ela vem de uma denúncia anônima feita à Polícia Militar e aparece aqui nesse momento e em nenhum outro lugar. Ok. A Polícia Militar também esteve no hospital para verificar a situação e consta no boletim de ocorrência da corporação que Lívia não se lembrava dos fatos. Por isso, a PM orientou a família a tomar as medidas necessárias. Olhando as imagens, me parece meio óbvio que houve uma briga. O que não se pode afirmar é que Lívia teria lutado contra Gabriel, ou que Gabriel teria lutado contra Lívia. O que a gente sabe é que aconteceu uma briga muito brutal que deixou os dois gravemente feridos. A grande pergunta é: as marcas de Lívia, os hematomas, os ferimentos que ela apresentou naquele dia seriam resultados de um ataque que ela fez contra Gabriel ou seriam marcas de defesa que ela teria tentado se defender de uma terceira pessoa? É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de coisa boa. Hoje, o assunto é estilo. E quem resolve isso como ninguém é a Insider. A camisa Future Form, aquela branca minimalista com um caimento impecável, é o tipo de peça que te dá confiança, até se o cenário for uma praia deserta em Guarapari às 2 da manhã. Ela não amassa, não desbota e você não precisa passar. É vestir e pronto. A Future Form é perfeita para quem quer sair de casa com o look no controle, mesmo quando a vida sai completamente dele. Aproveita que ouvindo o Café com Crime, você tem 15% de desconto. É só clicar no link da descrição que o cupom Café com Crime já entra automático no seu carrinho lá no site da Insider. Viu? É fácil. A vida pode ser um caos, mas o seu visual não precisa ser. E com isso, posso voltar pro crime. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Com o caso estampado em tudo que é portal da internet, claro que novos vazamentos iriam acontecer para a imprensa. Alguns dias depois, o que vazou foi o prontuário médico de Gabriel. O documento
divulgado inclusive pelo G1, dizia que os exames detectaram uma dosagem alta de fentanil no seu sangue. E o que é fentanil, gente? É um anestésico muito potente, usado como analgésico em situações de dor intensa, como em um pós-operatório, por exemplo. Essa droga é até 100 vezes mais forte que a morfina, por isso ela também é bastante utilizada em pacientes em cuidados paliativos, porque ela é capaz de proporcionar conforto para quem sofre com fortes dores crônicas. Mas ao mesmo tempo que ela traz conforto, o fentanil também representa perigo para seus usuários. O perito André Bittencourt disse que a aplicação de altas doses do medicamento, como apontado no laudo de Gabriel, precisa ser acompanhada por um anestesista e do suporte de um respirador mecânico. Caso contrário, pode levar à morte. Hoje, infelizmente, o fentanil tem sido um dos principais motores da crise de overdose nos Estados Unidos, uma epidemia com consequências devastadoras. Os Estados Unidos, em 2021, alcançaram um recorte histórico com mais de 106 mil mortes por overdose. Claro que não é tudo fentanil, mas a droga tem tido um protagonismo assustador nessas questões de saúde pública nos últimos anos. Além do fentanil, supostamente encontrado no sangue de Gabriel, o documento hospitalar trazia um pequeno resumo do quadro clínico do rapaz no momento de sua admissão no hospital. Ele teve trauma abdominal, fraturas no nariz e no rosto, e dizia que foi necessário submetê-lo a uma cirurgia de emergência, uma laparotomia exploratório com anastomose lateral de jejuno proximal e transverso em 2 planos manuais. Que, de acordo com a minha formação em Grey's Anatomy, significa que os médicos precisaram ligar o intestino delgado ao intestino grosso para criar aí uma nova passagem para o trânsito intestinal. Fica tranquilo, gente, isso aqui eu realmente pesquisei para entender o procedimento e contar aqui para vocês, tá? Não tô inventando do Grey's Anatomy, não. Bom, é no final desse prontuário, com todas essas informações do quadro clínico do Gabriel, que há a informação da alta dosagem de fentanil. Como eu falei, o fentanil é um medicamento muito potente, o que quer dizer que ele é um medicamento de difícil acesso, liberado apenas com prescrição médica em farmácias autorizadas e para uso hospitalar, tá? Não é que você pode ir lá comprar quando você tá com dor. É uso hospitalar. E isso planta aquela sementinha da dúvida na nossa cabeça, né? O que teria acontecido aqui? Como que o Gabriel teve acesso a esse medicamento? E, claro, como que o uso desse medicamento poderia estar ligado com o crime que aconteceu naquela noite. E a dúvida não é só minha, tá? Os especialistas consultados pelos portais de notícias foram unânimes ao afirmarem que o prontuário médico do Gabriel trazia mais dúvidas do que respostas. Era meio esquisito, as informações pareciam não bater, e aí tava todo mundo sem entender nada, mas claro, com a internet fazendo 10 mil teorias das conspirações por conta dessa informação. Tinha um bom motivo para as coisas não baterem, tá? Realmente não faziam sentido. Acontece que durante a coletiva de imprensa, feita um tempo depois, o perito Fabrício Pelição, que era chefe do departamento de laboratório forense, ele afirmou que Gabriel não passou por nenhum exame toxicológico ao ser admitido no hospital, pois o foco da equipe era estabilizá-lo para salvar a sua vida. Eles não estavam preocupados, naquele momento, em realizar um exame toxicológico. Portanto, as informações de que o jovem teria feito uso de fentanil não procediam. Olha só como as coisas vão se embananando nesse caso, né? Se o prontuário divulgado pelo G1 era falso, não sabemos. Eu não sei como esse prontuário foi parar nas mãos dos jornalistas e nem se o prontuário real do Gabriel afirmava que ele fez esse uso de fentanil naquela madrugada. O que sabemos pela boca do perito é que apenas Lívia teve o cabelo analisado para constatar as substâncias presentes em sua corrente sanguínea. Ela, entretanto, só teve esse exame feito semanas após o crime. O perito, aliás, confirmou que o tempo entre a coleta do cabelo dela e a noite do crime poderia atrapalhar as investigações, já que talvez àquela altura já não constasse mais nada. Nós não encontramos o resultado desse exame da Lívia no material pesquisado, mas em momento algum houve a confirmação de que ela ou de que Gabriel fizeram uso da droga fentanil. O que a gente sabe, por relato dos próprios envolvidos, da própria Lívia e do próprio Gabriel, é que eles tinham
feito uso de LSD e tinham bebido vinho, tá? Então essa informação de uso de droga a gente tem por conta deles, mas não tem nada a ver com o fentanil. E esse é apenas um grande exemplo de como muitas informações falsas ou não confirmadas foram publicadas em relação a esse caso, causando comoção, não só na internet como na investigação e, claro, mais importante de tudo, na vida das vítimas. Fato é que a cada nova matéria publicada, mais as redes sociais ferviam com as suposições sobre o envolvimento de Lívia no ataque ao Gabriel. O jovem que estava internado, mas consciente, ele não aguentou acompanhar essas suposições sobre o comportamento da namorada e decidiu se manifestar em um grupo de WhatsApp do qual ele fazia parte. O seu tom era de revolta e ele começou a mensagem afirmando categoricamente que todas as versões que colocavam Lívia como autora de seu ataque eram mentirosas e que o casal havia sido, na verdade, vítima de uma tentativa de latrocínio. Um trecho da mensagem do WhatsApp que ele enviou dizia: "Machucaram a menina que estava comigo e me feriram no rosto e me cortaram no abdômen. Além disso, levaram meu celular e o dinheiro que ela carregava. Pelo amor de Deus, peço que não me incomodem agora, pois estou em recuperação e os boatos me fazem mal. Está sendo muito difícil para mim e para a menina que estava comigo, que também é uma vítima. Dispenso as mensagens de solidariedade depois do monte de fofoca que eu vi nesse grupo." A veracidade dessa mensagem foi confirmada por Lécio Machado, advogado que representava as famílias dos jovens. O Gabriel até tentou proteger a namorada das acusações do Tribunal da Internet, mas suas palavras não fizeram nem coceguinhas nos responsáveis pela investigação. 30 dias após o crime, o inquérito do ataque contra Gabriel foi concluído e enviado ao Ministério Público. As investigações concluíram que Lívia Lima Simões Paiva Pereira era, sim, a responsável pelos ferimentos causados ao namorado na madrugada de 16 de janeiro. No dia 5 de abril, o Ministério Público seguiu a recomendação da investigação e ofereceu denúncia contra a investigada. Lívia não foi denunciada por tentativa de homicídio, mas sim por lesão corporal grave. E por este crime, ela poderia pegar de 2 a 8 anos de prisão em regime fechado. O pobre do Gabriel ainda estava internado no hospital quando a namorada foi denunciada pelo crime cometido contra ele. O rapaz foi diagnosticado com debilidade permanente do intestino delgado após o ataque. Ele ficou internado por 2 meses, recebendo alta em 17 de março de 2022, mas voltou a ser internado no início de abril daquele ano após apresentar inflamação e febre e necessitar de cuidados intensivos por conta de sua condição. Ou seja, ele estava passando não só por momentos difíceis para se recuperar na área da saúde, mas também lutando por justiça, indignado com a situação. Não deve ter sido nada fácil. Agora vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa denúncia contra a Lívia. Eu acho importante trazer trechos da denúncia aqui, porque nós consideramos algumas partes do documento, digamos, contraditórias. No início do documento, consta que Lívia agiu de forma livre e consciente ao ofender a integridade física do namorado Gabriel Muniz Chikersgill. E narra ali a trajetória dos jovens na noite do crime, ao dizer que eles escolheram um lugar, beberam, mantiveram relações sexuais, usaram drogas e passaram a ter alucinações em decorrência das substâncias ingeridas. A denúncia segue descrevendo o que aconteceu naquela madrugada, coisa que eu já contei aqui pra vocês, até que ela crava que, por motivação desconhecida e impulsionada pelos efeitos do uso de drogas, a denunciada, utilizando objeto cortante, golpeou a barriga do réu e o rosto dele, causando-lhe as lesões gravíssimas estampadas nas fotos e vídeos juntados aos autos. Primeiro ponto é que Gabriel não é réu, é uma vítima. Ele fala ali, golpeou a barriga do réu e o rosto dele. Mas até aí pode ser um erro no momento ali da digitação do documento. A gente também nota que o sobrenome do Gabriel tá escrito errado, ali tá dizendo Chikersgill, quando na verdade o sobrenome dele é Pickersgill. É um sobrenome difícil, tem umas letrinhas difíceis ali no meio, então também pode ter sido outro erro de digitação, então a gente pode relevar
essas coisinhas. Mas o ponto que realmente me chama a atenção são as contradições documentadas. O início da denúncia diz que Lívia agiu de forma livre e consciente, para depois afirmar que ela o atacou por motivação desconhecida e impulsionada pelos efeitos do uso das drogas. E aí, qual é? Ela agiu de forma livre e consciente ou ela foi impulsionada pelos efeitos do uso das drogas? Para mim, isso entra em contradição. Como apenas um trecho da denúncia foi divulgado e nós ficamos com a pulga atrás da orelha para entender todo o histórico e o contexto de como essa denúncia foi escrita, a pesquisadora deste podcast, a Ana Paula, ela entrou em contato com o Ministério Público do Espírito Santo para solicitar a denúncia na íntegra. De repente, em algum ponto não publicado, aí nos jornais e tudo mais, talvez houvesse alguma explicação plausível para o que consideramos uma contradição, Mas recebemos como resposta do Ministério Público que, mesmo se tratando de um processo recente, a documentação não foi digitalizada e os autos já estão arquivados. Então a gente não conseguiu acesso a esses documentos. Mas são coisas que me chamaram a atenção na denúncia que eu queria trazer para vocês. O que também me chamou a atenção é que as famílias permaneceram unidas. Em nenhum momento houve acusações à Lívia por parte da família de Gabriel. Muito pelo contrário, o advogado contratado ainda em janeiro assumiu a defesa dos dois e mesmo diante da denúncia oferecida contra a Lívia, ele manteve o discurso da unidade familiar e a versão de que o ataque sofrido havia sido praticado por terceiros e de que havia sido um latrocínio. Contrariando as expectativas dos envolvidos no caso, Lívia se tornou ré perante a justiça depois que o juiz Edmilson Souza Santos acatou a denúncia de que a jovem seria a responsável pela agressão ao namorado, e o caso foi colocado em segredo de justiça. Assim como eu, ainda havia muitas pessoas em dúvida sobre como a investigação concluiu que Lívia foi, de fato, a agressora de Gabriel. E para esclarecer os pontos obscuros da investigação, o delegado Franco Malini convocou uma coletiva para o dia 27 de abril e encheu a sala da delegacia de jornalistas sedentos por informação fresquinha. A primeira informação preciosa que o delegado ofereceu foi de que o casal esteve sozinho todo o tempo em que permaneceu no local do crime, portanto, não havia possibilidade de o agressor ser uma terceira pessoa. Guardem essa informação, tá? Que vamos discutir mais a fundo essa questão de quem teve acesso ou não ao parque naquela noite. Mas nessa coletiva de imprensa foi dito: foi uma investigação difícil para a Polícia Civil. Tratava-se de um casal, um local ermo, de madrugada. Não tinha testemunhas, outras informações a não ser o casal. Foi dificultada em relação a isso, mas o delegado reuniu informações para indiciar a moça por ela apresentar lesões nas mãos e o rapaz ter tido um corte grotesco. Chega à conclusão que possivelmente foi a moça utilizando de elemento cortante que retirou o intestino do rapaz. Primeiro ponto de atenção aqui, ele não fala que foi com certeza a Lívia. Ele diz que chega à conclusão que possivelmente foi a moça. Então eles também não tinham tanta certeza assim, era uma possibilidade, já que não tinha mais ninguém no local e eles estavam sozinhos. Também queria deixar claro que aqui, quando ele diz que ela usou um elemento cortante, esse elemento cortante citado pelo delegado nessa declaração era um caco de vidro, tá? Provavelmente da garrafa de vinho levada pelo casal até a praia, que teria sido quebrada, e aí com o vidro da garrafa, essa teria sido a arma do crime. Outro ponto usado para constatar o isolamento do casal naquela noite foi a ligação entre mãe e filha na madrugada do ataque. A mãe de Lívia relatou ouvir apenas a filha e o próprio Gabriel durante os 50 minutos de ligação que teve com eles naquela madrugada, ou seja, não tinha mais ninguém no parque. Outros pontos que causaram a denúncia ficaram por conta dos ferimentos nas mãos de Lívia, que, segundo a polícia, foram causados em decorrência de seu ataque contra Gabriel. Ou seja, eram ferimentos de ataque e não de defesa. Ela se cortou ao usar o vidro da garrafa de vinho para abrir o abdômen do namorado, e não teria se cortado ao tentar se defender dos golpes de uma terceira pessoa.
No meu ponto de vista, como não haviam testemunhas do crime, a investigação trabalhou bastante com a interpretação dos fatos para chegar a uma versão crível. E conseguiu, né? Tanto que o Ministério Público ofereceu uma denúncia que foi acatada pela Justiça. Mas existem outras interpretações também. O primeiro atendimento à Lívia foi realizado no Hospital Maternidade Anchieta e de lá ela saiu com um laudo que foi posteriormente apresentado ao Departamento Médico Legal no momento em que foi ao local fazer o exame de corpo de delito. Esse documento diz que Lívia sofreu agressão na praia de Guarapari após abuso de drogas, LSD e álcool e apresentou traumatismo crânioencefálico moderado em região glabelar e fratura em dedo da mão direita. Uma tomografia que também foi apresentada pela Lívia apontou leve aumento de tecidos subcutâneos na região frontal. E com isso, esse exame médico, qual foi a interpretação por parte da defesa da ré? Que ao ser agredida por um terceiro, ela tentou se defender e acabou ferida. Ela também disse em depoimento que os ferimentos causados no Gabriel haviam sido fruto de golpes aplicados com muita força e que Lívia seria incapaz de causá-los porque ela não tinha força para isso. Aliás, sobre os cortes no Gabriel, o delegado Franco Malini, ele cita que os cortes feitos na barriga dele eram grotescos, o que corroborava com a sua versão de que tinha sido Lívia, porque ela não tinha habilidade ou força suficiente para fazer um corte bonito, um corte cirúrgico. Então, aqui a gente tem, né, a interpretação aí dos dois lados. Vale ressaltar aqui também que o caco de vidro utilizado na agressão jamais foi encontrado, sendo impossível assim verificar por qualquer impressão digital ou DNA no objeto que pudesse revelar com absoluta certeza a identidade do agressor. Por todos os motivos expostos, o delegado concluiu seu relatório de investigação, apontando que Lívia teria sido autora do ataque criminal contra Gabriel naquela noite, e o motivo teria sido desconhecido. E é importante aqui a gente apontar que aquelas suposições iniciais de que houve uma briga de casal e por conta da briga de casal eles se cortaram, enfim, a gente vê aqui que isso não entrou no relatório da investigação, não entrou na denúncia, sempre foi alegado que o motivo era desconhecido e não que o casal brigou. Essa afirmação da briga, de novo, vou dizer, veio de uma denúncia anônima que a gente não sabe de onde veio, que a PM disse, né, daquilo, e depois veio lá do primeiro relatório quando estavam falando dos ferimentos da Lívia, de que foi por conta de uma briga. Mas aqui, na investigação, no relatório concluído pelo delegado que denunciou ela, não tem nada de briga, e o motivo do ataque é desconhecido. Porém, além do motivo desconhecido, eles dizem no relatório do delegado que o ataque foi movido pela ingestão de drogas, assumida, né, desde o início pelo casal, que experimentou um estado psíquico alterado após o uso do LSD. Já não bastasse Lívia ter se tornado ré, outra bomba caiu para o casal. Por decisão da Justiça, o advogado Lécio Machado, que representava a defesa tanto de Lívia, a acusada, como de Gabriel, a vítima, precisou optar pela representação de apenas uma parte. É que, como Edmilson Souza Santos, o juiz da 2ª Vara Criminal de Guarapari, ele determinou que fosse feita uma escolha pelo processo que ele iria defender, por ser impossível representar os dois lados, né? Ele não podia estar em lados opostos do tribunal, fazendo o papel tanto da defesa quanto da acusação. Enfim, não dava para ele fazer isso ao mesmo tempo. Então, sem saída, o Lécio Machado, o advogado, optou por atuar na defesa da Lívia e ele explicou: gostaria de deixar claro que isso se trata de uma questão processual, eu ter que continuar com o meu nome defendendo um ou outro. Vou seguir defendendo a Lívia, mas não está havendo uma cisão, é somente por questão processual. Os interesses do Gabriel são os mesmos da Lívia, a qual seguimos defendendo. Poliana Fachetti assumiu a defesa de Gabriel, que veio mais uma vez a público, dessa vez divulgando um vídeo para defender a honra de Lívia e reforçar que a namorada também era vítima de uma terceira pessoa. No vídeo, ele diz: minha namorada também foi uma vítima da tentativa de latrocínio. Agora que saí do hospital e estou melhorando, vou fazer de tudo para esclarecer toda a história. Infelizmente, o verdadeiro culpado está saindo impune por enquanto, graças a um total descaso das autoridades.
O jovem aproveitou a oportunidade desse vídeo para desmentir, mais uma vez, o uso do fentanil e para garantir que houve abordagem por uma terceira pessoa que os roubou e os agrediu antes de fugir sem deixar rastros. Gabriel disse que o seu celular foi roubado, assim como uma quantia de aproximadamente R$80 de Lívia, além de uma caixinha de som. Em um pronunciamento firme e direto, o Gabriel contou que Lívia também sofreu traumatismo crânioencefálico e, mais uma vez, citou que os ferimentos causados nas mãos da namorada foram causados por movimentos de defesa das mãos, que de tão graves necessitaram de pontos para cicatrizar. O Gabriel surpreendeu ao dizer que se lembrava de sentir os golpes, da sensação de ser nocauteado, e que durante o ataque ele tem certeza de que viu a namorada deitada na canga a poucos metros de distância. É por isso que eu nunca tive dúvida. A minha família também não tem dúvida. Eu tenho uma memória, e isso pra mim já mata tudo. Eu poderia não ter falado nada aqui. Se eu falasse, já era pra ter tido como definitivo. Gabriel também condenou a versão de que não havia mais pessoas no parque e que é possível sim entrar e sair do local sem ser registrado pelas câmeras de segurança. A mãe de Lívia mesmo circulou pelo local naquela madrugada em busca do casal e não foi gravada pelas câmeras. É um caso muito inédito. Para mim, pelo menos, eu acho que nunca vi uma vítima ter que se esforçar tanto para defender o acusado. Não só defender o acusado, como lutar para que enxerguem que essa pessoa é, na verdade, também uma vítima. O que é uma posição muito complexa de estar, pois o esforço para conseguir justiça nesse caso não é para achar o culpado, mas defender o seu caso de uma acusação equivocada. Tipo, a essa altura, gente, já tinha saído pela janela a busca por um culpado que não fosse a Lívia, né? Era ela ou ela. E se não fosse ela, também não era ninguém. Eles não conseguiram nenhum cheirinho de rastro de qualquer outra pessoa que pudesse ser suspeito desse crime. Enfim, para mim o caso já é inédito de tantas formas, né? Até mesmo pelo ferimento do Gabriel, a forma como ele foi encontrado na praia. Mas para mim ter esse envolvimento tão grande dele, vindo toda hora defender a namorada que é a ré nesse processo, me pegou muito, porque eu acho que eu realmente nunca vi isso. Se vocês já viram outros casos assim, brasileiros, me manda lá no Instagram depois que eu quero ver, porque pra mim, bem inédito, a família toda junta, né, não ter separação, um acusar o outro, enfim, é uma harmonia que eu até estranho. Mas vamos lá, continuando aqui, falando ainda sobre a defesa. Antes de se dedicar à defesa da Lívia no tribunal, o Lécio Machado, ele tentou uma última cartada para livrar ela desse julgamento, que obviamente não deu certo. Ele entrou com uma resposta à acusação encaminhada pelo Ministério Público à Justiça por falta de provas e por considerar a denúncia nula por 3 motivos que ele se recusou a compartilhar com a imprensa. Ou seja, ele contou um milagre, mas se recusou a contar o santo, né? Porém, o pedido dele não surtiu efeito. A denúncia foi aceita pela justiça e aos jovens restou aguardar o andamento do processo e o julgamento da estudante. Cerca de 1 ano e meio após o crime, em julho de 2023, o julgamento de Lívia aconteceu. Assim como tudo no caso, veio tumultuado, com algumas novas revelações e reviravoltas inesperadas, coisas que não foram apresentadas durante a investigação conduzida pela Polícia Civil no ano anterior. Coisas capazes de surpreender quem estava presente. Lembram que, ao encerrar o inquérito e apresentar os motivos do indiciamento da jovem, o delegado Malini disse que ninguém entrou no parque na noite do crime, portanto ela seria culpada por ser a única a ter acesso à cena do crime? Pois então, a história não aconteceu desse jeito não. Um documento apresentado por Lécio Machado no tribunal apontou que a acusação foi precipitada ao apontar que a investigação revelou que nenhuma outra pessoa foi vista entrando ou saindo do local em que se desenrolou a cena do crime. Lécio afirmou que nem o delegado e nem o Ministério Público se detiveram aos vídeos juntados aos autos e que as imagens provaram por A mais B que sim, houve movimento no parque naquele local e naquele horário. Ele disse e ele provou. Nos vídeos das imagens de segurança do parque, vê-se o seguinte: às 8h55 do dia 15 de janeiro de 2022, um pouco antes dos jovens chegarem ao parque, 2 homens entraram no parque portando lanternas.
Às 9h05, uma pessoa apareceu na mesma pedra que deu ao casal o acesso ao parque. 1h30 depois, por volta das 10h37, é possível ver um homem caminhando tranquilamente dentro das dependências do parque. Já no dia 16, por volta da 00h09, outras 2 pessoas também são observadas nas pedras e às 2h55, quando o ataque já havia acontecido, é possível notar a movimentação de 2 rapazes com luzes nas mãos. O advogado de Lívia, e de Gabriel, ele também trouxe o fato de que a mãe de Lívia não foi filmada pelas câmeras, mesmo quando ela encontrou jovens que a ajudaram nas buscas pela Lívia durante sua primeira visita ao local naquela noite. Esse fato também trouxe uma reflexão sobre a versão que Gabriel deu ao gravar um vídeo em defesa de Lívia. Era mesmo possível entrar e sair por outros pontos do parque sem que as câmeras de segurança registrassem a movimentação. Esses fatos e a impossibilidade de apresentar uma testemunha ocular do crime levaram o juiz Edmilson Souza Santos, o mesmo que aceitou a denúncia contra a jovem, a absolver Lívia do crime cometido contra Gabriel. Ele considerou não haver provas suficientes para sustentar que a companheira da vítima realmente fosse a autora das agressões. Até porque os médicos ouvidos no processo não puderam definir se os ferimentos causados na jovem foram provocados por movimentos de ataque ou de defesa, o que levou o juiz a ponderar a possibilidade de terceiros estarem, de fato, envolvidos no crime. Considerando que o acesso ao parque se dá pela portaria, pelas pedras e pelo mar, não se pode afirmar que apenas o casal se encontravam no local do fato. É possível que terceiras pessoas estivessem no local, quiçá praticado o crime. O revés, a dúvida razoável acerca da autoria delitiva. Levando em consideração as premissas acima referenciadas, concluo pela inexistência de provas a consubstanciar um decreto condenatório, não podendo prosperar, portanto, a pretensão punitiva do Estado, deduzida na denúncia. A absolvição trouxe alívio para as famílias dos jovens, que até aquele momento ainda eram um casal de namorados. No entanto, a defesa destacou que, apesar de ter sido inocentada pela justiça, Lívia também foi vítima das redes sociais e da condenação popular, que a retrataram como uma mulher terrível e capaz de um ato tão brutal. Fatos que, de acordo com Lécio Machado, afetaram o seu emocional. As pessoas colocaram ela como uma mulher terrível, uma mulher péssima, alguém que pudesse ter machucado. Mas, na verdade, é uma moça que foi vítima tanto quanto ele e passou quase 1 ano e meio para a Lívia conseguir provar a inocência dela. Atualmente, Lívia e Gabriel mantêm a vida privada longe do assédio das redes sociais, que foi ainda mais cruel com Lívia depois que a absolvição foi anunciada. O mistério continua. O que se pode afirmar com certeza é que não existem provas que condenem Lívia e também não existem outras pistas que levem a investigação a uma terceira pessoa que possa ter cometido esse crime brutal contra Gabriel e Lívia. Afinal, as únicas testemunhas do ocorrido foram eles, a areia e o mar. Os autos do processo já foram arquivados, deixando para o imaginário de todos os envolvidos e dos eternamente curiosos encontrar sentido nos eventos que começaram em uma noite romântica e terminaram em tragédia. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed.
E esse foi o caso Guarapari, um caso cheio de perguntas sem resposta e, sinceramente, com mais desinformação do que informação confiável por aí. Olha como é importante a gente pesquisar, checar, duvidar. Receber um vídeo no WhatsApp, ler um comentário aleatório ou ouvir aquela tia que é de lá de Guarapari, então sabe o que realmente aconteceu? Isso não é se informar, tá? Nos dias de hoje, em que editar um print, uma foto ou até um documento médico é mais fácil do que nunca, nem tudo que parece oficial pode ser levado ao pé da letra, né? O fato do relatório do hospital do Gabriel, afirmando que ele havia usado fentanil, que tinha fentanil em seu sangue, foi o suficiente para alimentar 10 mil teorias da conspiração sobre esse caso. E no final, nem era verdade. Aí alguém também vai, solta no Twitter, fala não sei onde, que a menina era estudante de medicina. E pronto, nasce a teoria de que ela abriu o namorado porque queria treinar cirurgia. Gente, pelo amor. Eu sei que a gente ouve muito caso bizarro aqui, mas nem tudo que é maluco é verdade. E nem tudo que parece estranho merece virar meme. Vale sempre lembrar, por trás dessas histórias existem pessoas reais, de carne, osso e cheias de traumas. Gente que teve a vida virada do avesso, gente que foi vítima de crimes brutais e que não precisa de mais um julgamento injusto nas redes sociais. Eu não tô falando aqui se a pessoa é culpada, se a pessoa não é culpada. O que eu tô falando é que a pessoa foi absolvida pela justiça por falta de provas. E aí, antes da gente sair fazendo qualquer julgamento, ou espalhando também qualquer coisa, qualquer informação, pensa bem. Isso pode estragar a vida de alguém? E se fosse com você? Como você gostaria que a sua história fosse contada? Como você gostaria de ser respeitado durante a sua própria história? Fica aí a reflexão. Como sempre, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos deste caso lá no Instagram, o @cafécomcrime. Então, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, corre lá. Também estamos no Twitter, no Blue Sky e no Facebook. É só procurar Café com Crime que você encontra a gente. Eu volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com mais um caso brasileiro para vocês. E até lá, viva o romance, mas com juízo, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorubi, com desenho de som de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Portal G1, Portal A Gazeta, Portal ND+, UOL, Tribuna Online, Folha Vitória, Record News, O Estado de São Paulo e Diário do Nordeste.